Olá, estudantes! Eu sou a professora Juliana. Está iniciando a aula de língua portuguesa. Isso! E hoje nós temos uma aula especial. 2 temas. Vamos lá, então? Pronomes indefinidos e ortografia. Aqui nós vamos conhecer o uso desse pronome, onde que eu posso utilizar e o emprego do X e do CH. Quem nunca fez a pergunta shampoo com X ou CH? Vamos esclarecer nessa aula. Vamos começar então? Acompanhe junto comigo. Pronomes indefinidos. Isso, pronomes. Pronomes é aquela palavra que vai substituir um nome. E indefinido, a própria palavra já nos remete a essa situação de maneira vaga, imprecisa. Então vamos lá. A pessoa em questão, ela fica indeterminada. Lembram que eu disse que pronome vai substituir um nome? Então, de fato, nós não vamos ter esse nome. Você não sabe de quem está falando. A identidade dessa pessoa é desconhecida. Ou você não quer deixar claro quem ela é. Exemplo. Alguém comeu o pudim que eu deixei na geladeira. Esse alguém não restringe a uma pessoa feminina, masculina, criança, adulta. Está indefinido. Percebeu que não se sabe quem é esse alguém? Então, a palavra alguém, ela torna uma pessoa indeterminada. É quando houve uma situação e que você omitiu. É chamado de pronome indefinido. Os pronomes indefinidos são invariáveis. Sim, eles não se alteram, nem em número e nem em gênero. Vamos entender o que seria isso. Não vão para o plural. Não tem diferença quanto a masculino e feminino. Observem eles, então. Alguém, ninguém, tudo, nada, cada, algo. E olha o exemplo. Ninguém conhece o novo diretor. Não sei se você falou de uma pessoa, de uma criança, de um adulto. Eu disse que é ninguém. Tudo que fiz foi tentando acertar. Resumir em umas séries, inúmeras ações que poderiam ter sido feitas. Tudo. Os pronomes indefinidos são variáveis em gênero e número. Aqui eu já tenho uma outra informação. Esses aqui são claros que eles vão mudar, são variáveis. São eles: algum, que pode ser alguns, alguma e algumas. Nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vário, tanto e quanto. Percebem a diferença? Aqui eles receberam o acréscimo. Acréscimo de quê que a gente pode identificar aqui então? Aqui percebemos que tem o S no final. Isso é plural. E todos os outros também vão receber. Então, eles são variáveis. Exemplos. Exemplo 1. Poucas pessoas conseguem realizar essa tarefa. Poucas. Tá vendo a flexão? S, S. Exemplo 2. Vamos comprar muitas laranjas. Também houve uma flexão. Em número. Foram adaptadas, foram adequadas no plural. Os pronomes indefinidos, variáveis em número, eles se modificam, podendo estar no singular ou no plural. É o que nós mencionamos agora anteriormente. Qualquer, quaisquer, bastante, bastantes. Dúvida.
Dúvida quanto à variação do pronome bastante. Isso é muito comum. Saiba que quando o bastante pode substituir a palavra muitos, ela flexiona para o plural. Então, essa é uma dica para esclarecer uma dúvida, caso você tenha depois. A palavra bastante, quando ela pode ser substituída por muitos, ela sempre flexionará para o plural. Comprei bastantes livros. Se eu substituir na oração bastantes por muito, dá certo? Sim, comprei muitos livros. Sim, a substituição ficou adequada. Então, nesse caso, eu posso usar bastantes no plural. Agora, lembram que eu falei que nessa aula teremos 2 assuntos? Sim, agora chegou a hora da segunda parte. Vamos tratar aqui sobre ortografia. E para isso, eu pensei que nós podemos entender da seguinte maneira. Ortografia. Vamos aqui separar e entender primeiro orto. Essa é uma palavra que vem do grego e significa correta. Já a palavra grafia, eu entendo que é escrita. Isso mesmo, escrita correta. Então, vamos entender o conceito. De acordo com o dicionário, conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa, que ensina a grafia correta das palavras. Olha, o que acabamos de introduzir. Grafia correta. Só que não é só isso não. Olha lá, continua. É também o uso de sinais gráficos que destacam vogais tônicas. Sim, trata também dos acentos, da crase, dos sinais de pontuação. E tudo isso com funções sintáticas da língua e motivados por tais função. Então, o emprego de cada letra, de cada sinal, de cada acento, envolve toda a nossa língua portuguesa. Então vamos, temos aqui algumas dicas para esclarecer o uso do X e do CH. Vale ressaltar que é muito importante dizermos que serão dicas, porque na verdade a escrita correta, ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida através da leitura. Sim, no momento em que você faz uma leitura e que você faz muitas leituras, você vai acostumando com a escrita de cada palavra. E aí você não precisa ficar preso só em regras. Lembra dos benefícios da leitura? Além de desenvolver toda a sua criatividade, a sua imaginação, tem essa habilidade na comunicação, essa riqueza de vocabulário. E aí, claro que você fica tão habituado a ver aquela palavra, você registra de maneira visual, que você escreve naturalmente. Assim, a ortografia estabelece padrões para a forma escrita das palavras. A forma de grafar as palavras, ou seja, de escrevê-las, é o resultado de alguns acordos ortográficos. Então, vamos lá. Vejamos o emprego do X e do CH. Na primeira dica que nós temos é: usamos o X após um ditongo. Isso, ditongo, é o encontro de vogais. Observaram? Então, temos os exemplos: caixa, baixo, rouxinol e outros. Ó, observaram o encontro dessas vogais? Após, eu utilizo o X. Temos também o X quando a primeira sílaba da palavra é a expressão em. Olha os exemplos. Enxada. Ó, então podemos entender que quando eu tenho o em, a sílaba em, eu utilizo o X após.
Só que temos algumas exceções. Sim, nem sempre vai ser dessa forma. Vamos entender o porquê. As palavras enchente e encher não seguem o mesmo processo. Lembram? Após do em, utilizo o X, mas aqui é uma exceção. Essas palavras, elas derivam de uma outra. Ó, vamos lá. Vamos marcar para ficar bem claro. Enchente é uma palavra que deriva do cheio, de encher também. Já com essas palavras, eu não acrescento o X. E o mesmo também vai acontecer com outras. Ó, encharcar, que vem de charco, que é com CH. Então, essas palavras que derivam de uma palavra que é primitiva, elas vão permanecer, elas vão permanecer, ser fiel àquelas outras, a original. Chapéu, enchiqueirar, que vem da palavra chiqueiro. E aí temos outras também. Por distração ou desconhecimento, não é raro, né, cometer-se um deslize na ortografia. Sabemos que não é fácil conhecer a grafia de todas as palavras da língua portuguesa. Mas conhecer certos princípios norteadores da escrita pode evitar erros e confusões. Por exemplo, quando queremos usar a letra X após a sílaba ME, também é uma dica. Temos a sílaba ME, posso utilizar X. Olha ele aqui então, X. Ah, vale ressaltar, temos aqui uma exceção. Quando se trata de mecha de cabelo, com esse sentido, nós não vamos utilizar o X, e sim o CH. Parece complexo, né, alunos? A gente entende que em algumas situações podemos aplicar a regra, a dica, mas em outras não. Depende do sentido que foi utilizado. Temos também nas palavras de origem indígena ou africana. Então, essas palavras eu utilizo X, como chavante, xará, xango, xique-xique e machixe. Nas palavras aportuguesadas, ou seja, que originam de uma palavra escrita em inglês, como, por exemplo, lembram que eu chamei a atenção sobre essa palavra? Shampoo. Realmente, shampoo foi escrita com X. Ela é escrita com X. Mas ela é uma palavra também que é do inglês e que é utilizada com SH. E aí, professora? Utilizo as duas palavras? Qual que eu vou utilizar? Porque é muito comum encontrarmos embalagens de shampoo escrito com SH. Bem, escrito com SH é origem inglesa. E já para nossa língua portuguesa, eu escrevo com X. O xerife também é o mesmo caso. Ela é uma palavra que vem da origem do inglês, mas na língua portuguesa utilizamos o X. E aqui nós temos algumas palavras escritas com X. São essas. Precisamos memorizar. Elas não existem uma regra ou um conceito que a gente pode dizer qual foi o porquê, o emprego do X. São todas essas. Simplesmente escreve com X. E temos outras que também se escrevem com CH. É importante entendermos que há casos em que ocorrem palavras do mesmo som,
mas com grafia e sentido diferente. São chamadas de palavras homófonas. Veja alguns exemplos. Taxa, taxa. Observaram? A pronúncia, o som, não teve diferença. Ah, mas elas expressam sentidos diferentes sim. Olha o primeiro, imposto, tributo. Já o segundo, macha, no sentido de defeito ou pequeno prego. A mesma coisa temos com a palavra coxo. Palavra escrita de maneira diferente e também apresentaram sentidos diferentes, mas a pronúncia permaneceu idêntico. E aí temos outras, que é o caso de cheque, brocha, chácara. E agora é com vocês, estudantes. Nada dessa avaliação terá sentido se vocês não acessarem a nossa plataforma SMED GV. Agora é com vocês. Basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Não deixem de realizar as atividades. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.